Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, que logo vai deixar o nosso país, Matheus Cavalari. Tudo bem com a nossa pessoa? Tudo bem, muito prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Como foi a viagem até Cotia? Olha, foi tranquila. Tirando um acidente de moto, foi tranquila. Mas aí, infelizmente, é meio uma regra pra essa região que a gente tá. E, cara, pra quem não te conhece ainda, quais são as suas atividades musicais nesse momento? Olha, atualmente eu toco na Experimental de Repertório. Aliás, faz um bom tempo, já tô lá desde 2018. 7 anos. Pois Quase é. 7 anos. Sim, me despedindo no limite, né? Mas também dou aula no Centro Suzuki de São Paulo, ali na Vila Mariana, desde 2022. Estou lá. Além disso, também atuo dando aulas particulares também, mas as grandes coisas são Experimental, Centro Suzuki. E você toca violino? Não, eu toco violoncelo. Produção! O que tá acontecendo nesse podcast? Toca violoncelo. Errei o podcast. Tem podcast de cello já? Começou um Tem o cello em recente. pauta, né? Tem o cello em pauta e começou um recente, na verdade, de algumas conversas, o Elton. Ok. Lançou um de conversas de Ah, é verdade. Tem ele também. Ah, ok, maravilhoso. Queremos mais podcasts de músicos, de instrumentos específicos. Cara, Legal vai ser de viola. oi? Esse Legal vai ser raro. de viola. Legal vai ser de viola? Vai ser tipo a galera em silêncio, assim, né? Contando. Ah, sacanagem. Não, deve ser tipo os melhores papos, né? Porque a galera da viola tem tempo pra viver. Destruiu. Tô brincando. Mas ó, se fizesse uma pesquisa, eu apostaria que a maioria dos violistas são de peixes. Eu apostaria. Olha só. Tá aí uma pesquisa interessante. Oi? Gêmeos pela dualidade, assim. Eu toco viola, toco violino, toco viola. Esses são os violinos que passaram pra viola, né? Exato. Mas hoje em dia acho que a maioria já começa direto na viola. Sei lá, Meu Deus, que não horror. sei. Que horror, né? Que morte horrível. Não. Tô brincando, violas, nós A amamos gente vocês. gosta de vocês. A Teté vai ouvir isso, ela vai me matar. E cara, fiquei sabendo que você está deixando o Brasil. Pois é, rapaz. Tô deixando o Brasil, tô indo pra Alemanha, estudar com o Matias de Oliveira Pinto, lá em Münster, né? E tô indo lá fazer... É um curso que eu não sei nem explicar quando eu vou dizer, porque não é um mestrado ainda. É um Artist Performance. Praticamente, né? Eles chamam de certificado. Aham. E o legal desse curso é que você tem um ano para aprimorar o teu alemão, né? Porque eles exigem B2 de alemão, é um nível considerável, assim, né? E aí, esse ano você não precisa comprovar. Você pode estudar um ano de violoncelo e de idioma, e aí no ano seguinte... E a aula de idioma é na própria universidade ou não? Existe essa possibilidade, mas também existem... Você pode fazer curso por fora lá, assim, né? Tem as matérias, tem o centro de idiomas lá. Aqui pro Brasil, eu acho que seria o equivalente a essas pós que não são necessariamente um mestrado ou doutorado. Isso. É uma pós em uma coisa específica que você quer estudar. Exato. No seu caso, performance de violoncelo. Exato. E como que você ficou sabendo desse curso? Olha, o Matias é bem famoso, assim, né? É Mas- tipo o Carmelo, né, pra galera do violino. Acho que é tipo isso. Né? É o equivalente, né? E, bom, eu conheci ele numa masterclass que teve na USP, quando eu fazia USP, aqui no Butantã, com o Bob. E aí teve uma masterclass, toquei, fiz aula com ele e tal, me interessei. Mas, assim, na verdade, a USP tem um convênio com essa universidade que eu fiquei sabendo muito tempo depois. Poderia ter feito alguma coisa já na graduação. Fazer um sanduíche, uma coisa assim. Alguma coisa assim. Mas não deu certo, até porque precisaria do alemão já. Então, se você quer fazer isso, começa alemão cedo, né? E aí, então, quando eu descobri isso, comecei a fazer alemão. Isso foi 2021 ou 20, alguma coisa assim. E aí que começou o sonho, assim, né? De estudar lá. Já sabia que das dificuldades de ir para fora, para a Alemanha, inclusive. Então, aí comecei a correr atrás do Matias, né? Ir atrás de festivais, assim, que ele dava aula.
aqui no Brasil. Ele vem bastante pro Brasil? Vem bastante. Ok. Vem bastante. Eu lembro de ver ele na época. Ele solou com a USESP, com alguma coisa de Guarnieri, me gravou até. Mas em festivais, ele tá sempre no Festival de Ouro Branco, em Minas Gerais, que todo mundo conhece Ouro Preto, mas existe Ouro Branco. E... famosíssimo. Ouro Branco é lá que eles fazem aquele bombom? Ah, nossa. Tá duro. Porque tem um bombom Ouro Branco, eu acho que literalmente chama Ouro Branco. É verdade. Então, aí conheci ele lá, tem esse Festival de Ouro Branco, de violoncelos, mas também tem a Semana da Música. Ah, é um festival de violoncelo. De violoncelo, que acontece toda Páscoa. Rapaz, só a galera do violino que não se junta, né? Acho que não dá guerra. É verdade. Falar, mas se juntar é tipo uma guerra fria. Porque a galera do cello tem festivais específicos de cello, tem o Abracello. Tem a violoncelada, que acontece de vez em quando. Violoncelada. A gente adora se juntar. É ótimo. Até viola se junta, tem os encontros campestres. Tem um encontro campestre de viola, é verdade. Nós vamos fazer verdade. encontro de violino. Não. Vamos trabalhar nisso aí. O mundo é melhor sem um encontro de violinos. Com certeza. Nossa, com gordura, com certeza. Depende dos violinistas. Eu tô brincando, em algum momento a gente vai fazer alguma coisa. Depende dos violinistas. Mas aí só vai ser convidado violinista legal, ou seja, vai ter umas 3 pessoas. Aí vai colocar na sala de espelho, assim, né? Só Brincadeira, violinistas. Amamos vocês. Um pouco, mais ou menos. Então tem esses encontros de... Então ele vai nesses encontros... Foi nesse encontro específico de violoncelo, Festival de Ouro Branco. Aí tem a Semana da Música de Ouro Branco também, que daí tem outros instrumentos, forma uma orquestra sinfônica, assim, né, no festival. E onde mais? Sim, na violoncelada também encontrei com ele. Mas aí... Sempre deixando claro, professor, vou lá estar com você, ou não? Claro, isso já era uma coisa, né? Eu mostrava, assim, interesse, tudo, né? E a gente foi preparando repertório, né? Enquanto isso, quando eu saí da USP, eu fui estudar com a Mariana Amaral, né? Eu terminei a USP em agosto de 21, e aí 2022 comecei a estudar com a Mariana. E ela foi super importante, né? Nesse preparo ela fez, ela estudou fora, tudo. Então, essa parte de preparo mesmo para fazer a prova lá foi com a Mariana. Que legal. Né? E ela estudou na Alemanha também? Estudou, em Essen, se não me engano. Ok. E aí, beleza, eu tentei essa prova com o Matias ano passado já, em 2023, né? As provas são lá no meio do ano, assim, para começar o semestre em outubro. E aí, fiz a prova, foi legal. E aí, assim, você pode ser aprovado na prova de violoncelo, mas não necessariamente você tem a vaga, né? Porque tem uma lista lá, você pode passar não tão bem colocado, e foi o que aconteceu. Eu não passei tão bem colocado e não fui chamado, né? Mas aí, bom, né? Rola aquela tristeza de meia hora e depois fala, vou estudar pro ano que vem. Tem mais um ano pra estudar. Exato. E aí foi isso que eu fiz, e esse ano prestei de novo. E agora deu tudo certo. Tô com a vaga e vou pra lá mês que vem. Em setembro, e já começa em outubro. Isso. Ou começa em setembro ainda? Começa em outubro. O semestre 1º de outubro Eu tenho começa. uma curiosidade disso, né? Como que funciona uma preparação para uma prova? Não é só você escolhe uma música e vai tocar. Exato. Não pode chegar lá e tocar tipo Tico-Tico no Fubá? Olha, Não é isso, né? tem a livre escolha, mas não sei. Pra quem tá ouvindo a gente, uma prova dessa internacional. Mesmo no Brasil. Eu falo internacional porque lá existe tem uma série de coisas que precisam ser seguidas que no Brasil funciona de uma forma diferente para fazer. Eu sei que lá, porque eu tenho alguns amigos que já foram, né, tentar essa classe do Matias, a gente sabe que ela é uma sala disputada, né? As vagas são bem disputadas e que existe tem um popper específico, tem uns exercícios específicos que precisam, uns caprichos de piatti, tem umas coisas bem específicas. Tem um edital, assim, normal, né? E aí tá descrito lá tudo que você precisa prestar. Então, E é muito diferente das coisas aqui do Brasil, não? eu acho que não. Eu acho que é parecido. Tem assim, vamos dizer, na prática, tem um capricho ou estudo, o capricho piatti, o estudo popper, né? É o que, dos 40 estudos lá, você pode escolher um. Depois, tem bar, 2 movimentos contrastantes, né? Depois, a peça clássica, provavelmente um concerto de Haydn, né? Haydn Dó, Haydn Ré.
Depois tem uma peça romântica. Isso, é isso mesmo. Concerto romântico, essas coisas. Eu vi gente lá tocando até sonata também, né? Eu já vi gente tocando sonata de Chopin. É uma peça romântica, não necessariamente romântica. Um concerto. Ok. Exato. E a pianista de lá é maravilhosa. Então vai dar certo, né? Porque às vezes tem esse receio, nossa, vou tocar uma sonata, mas o piano tem muita coisa, então talvez não, mas a pianista de lá é maravilhosa. E aí depois uma peça livre escolha, né? Então eu escolhi uma peça de uma brasileira, a Marisa Rezende, peça contemporânea, até porque o meu programa estava assim, legal, tem um barroco, tem um clássico, tem um romântico. Na livre escolha vamos abranger um pouquinho mais. E aí botei a Marisa Rezende. Que legal. E no curso, no curso com o Matias, nas aulas com o Matias, é comum ele ver coisas contemporâneas? Ou trabalhar coisas contemporâneas com os alunos? Olha só. No curso lá com ele, olha, eu não sei dizer o que o pessoal tem tocado, mas eu acho que sim. Ele mesmo estreia muitas peças, né? Ok. Esqueci o compositor agora, mas ele estreia muitas peças, então acho que não é algo assim, nossa, um curso tradicionalzão, vai ficar ali nos alemães e tal, né? Porque tem professor que não... A maioria dos professores acho que não passa nada contemporâneo. Claro, a galera que está em contexto de universidade, sim, porque está em contato com esses compositores, sim, né? Sim. Mas, em geral, assim, vai fazer aula particular com um bom professor é repertório tradicional. Difícil, né? É verdade. Por outro lado também, o Fábio Presgrave vai sempre para lá, para a Alemanha também. Às vezes, eu acho que cobrir o Matias, assim, em alguma viagem que o Matias está. Aí eles fazem esse contato aí. E o Presgrave, né? Música contemporânea tá no sangue dele, né? Então, muito legal, assim. Com certeza, acho que as pessoas estão tocando música contemporânea lá em Münster. E como que você chegou até o violoncelo? Olha, eu comecei... Nossa, assim, a história começa com meu pai. Ele é violonista clássico, assim, né? Ele dá aula no conservatório lá em Salto, na cidade no interior aqui de São Paulo. E aí eu comecei no violão, lógico, né? Como assim, lei natural, pai toca violão, vou tocar violão. Quantos anos você tinha? Olha, eu tinha... Isso foi antes de 2008, né? 2008 eu já estava no violoncelo. Então, 2007, eu tinha uns 10 anos, né? Ok. Por aí. E aí tentei começar com ele. A questão era assim, pai, vou fazer aula com você em casa, né? Mas assim, ele trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, não queria dar mais aula de violão. E aí então eu fui na escola que ele dava aula, mas o horário que eu conseguia ir às aulas era uma turma que era mais iniciante do que eu, assim. Mesmo você iniciante? Mesmo eu iniciante. Então eu desanimei, assim, né? Criança e tal, desanimei. Mudei de instrumento. O que vai fazer agora? Violoncelo? Não, bateria. Foi fazer bateria. Bateria. Fiz bateria 1 ano, assim, foi super divertido, mas não durou muito também. Não me encontrei e tal. Mas por que bateria? Olha, eu não... Tem uma coisa da igreja, né? Era um instrumento que tava lá, assim, sempre precisava de baterista e tal. Bateria, vamos tentar. Tem um primo baterista, assim, também, então foi um pouco dessa influência, assim. E aí, no conservatório que dava aula, tinha bateria. E eu fui lá estudar o Tarcísio. E aí... Mas não deu muito certo. O Tarcísio também era velhinho. Eu era criança, né? Então, foi difícil. Não deu muito certo. Aí, depois disso, eu fui assistir um concerto. Meu pai levou para assistir um concerto. Era de escola, assim, também, né? Era uma orquestra pequena, não sei o quê. Mas eu fiquei na cara, assim, do violoncelista. E falei, pai, quero estudar esse instrumento. E aí foi isso. E é assim que começou a paixão, assim, de assistir uma orquestra. Nossa, né? Tá aí um outro estudo que a gente podia encomendar, hein? Quando as crianças ou pessoas vão num concerto e saem interessadas em aprender um instrumento, será que tem a ver com a posição onde a pessoa sentou para assistir ao concerto? Olha só. E se os tios estivessem lá no meio da orquestra, talvez eu tocaria viola hoje. Vai saber. Vai saber. Mas é verdade, porque eu acho que é muita gente que vai assistir concerto se interessa pelo violino por causa da quantidade de violinos. Então chama muita atenção. É verdade. Chama muita atenção.
É verdade, com certeza. Tem um monte, né? É, E ainda exato. do lado de fora, assim, todo mundo... Exato. Aí, por que ninguém se interessa no fagote? Aí vai ter gente perguntando, o que é fagote? Porque tá escondido lá no meio da orquestra. Não dá nem pra ver direito. Pois é. Então, não sei, será que tem alguma correlação? Vamos Olha. teorizar. Então você sentou na cara do violoncelo Na cara do violoncelo, sim. Eu lembro até hoje, era o Apolo. No fim eu fiz aula com ele um tempinho, mas foi muito rápido. Uhum. Aí, bom, eu fui pra Itu, né? Eu sou de Indaiatuba, né? Vamos dizer. Uhum. Mas aí ali, Salto, Itu, é tudo em volta, né? E aí tinha uma associação chamada Associação Amigos do Teatro Maestro Eliezer de Carvalho, a SATEMEC, lá em Itu. E aí... E é um teatro grande? É um teatro de um teatro de 264 lugares. Não por isso. Não por isso. Mas cada cadeira é aquela cadeirona gigante, né? Olha, não. Mas então eu comecei lá e aí teve um lance assim de vários professores mudando, vinha professor, saía professor. E aí tinha aulas teóricas, tinha instrumento emprestado, assim, não pagava nada, super legal. Isso é ótimo. Super, assim. Mas aí o primeiro professor mesmo que eu considero assim foi o Wellington Ramos, que hoje em dia acho que bastante gente conhece, mas ele tá indo pro lado da loteria agora também. E beleza, ele foi um professor importante assim no início. E essa SATEMEC, né, dando todo o apoio. Logo depois disso, né, isso foi o quê? 2008. E aí tinha uma orquestra lá também, a OFF, a Orquestra Filarmônica de Itu. Então, já no início também todo mundo tocava lá, era bem legal. E aí depois eu fui pra EMESP em 2012, né? E aí, beleza, já estando em São Paulo, nossa, mas era uma loucura, porque... Como você ficou sabendo da EMESP? Olha, daí uma pergunta. Bom, tem outra coisa. O meu irmão é trombonista. Ok. Gabriel Tretel, todo mundo conhece ele. Fala, nossa, você é irmão do Tretel. Ele fazia EMESP. Okay. Na verdade, ele tocava na estadualzinha e aí tinha coisas na EMESP, né? Tem que ser obrigado a fazer um curso na EMESP. Isso, era música de câmara, alguma coisa assim. Então eu conheci por aí, né? E ele morava lá já, porque ele também fazia USP. Ele é mais velho que você? 2 anos mais velho. Ok. E aí foi assim que eu conheci, né? E aí descobri que tinha bons professores e tal, fui prestar, era para um ciclo de formação lá. E aí tiveram 2 professores lá, a Merielle Maciente, muito boa, assim, me ajudou muito, assim, foi dividido, né? Eu fiquei lá 4 anos, 2 anos com um professor que eu prefiro desconsiderar. Acontece. E aí 2 anos a Merielle resgatou ali e deu tudo certo, foi super bom, porque não aprendi nos 2 anos, valeu ali os outros 2 anos, assim, com certeza. E aí, nisso já estava passando da época de vestibular, né? E aí eu precisava decidir para onde ir, para onde não ir. E aí prestei Unicamp e USP. Isso foi 2020. Meu Deus, quando foi isso? Nem sei. Se você terminou em 2021, foi em 2017, provavelmente. Isso, eu sou da turma de 16. 16, ok. Isso, eu estiquei um aninho, que teve pandemia, né? Então, em 2016, fui lá eu prestar, tal, vindo de escola pública a vida inteira. Falei, nossa, FUVEST, que difícil, não sei o quê. Aí tinha encontrado um curso comunitário lá em Itu também, que a galera se juntava, os professores não ganhavam nada. Um curso pré-vestibular. Isso, um cursinho pré-vestibular, e os professores ganhando nada, assim, tudo lá da boa vontade. E foi super importante também, agradeço muito eles até hoje, né? Eu já fui lá algumas vezes depois contar, né? Motivar a galera. Isso, que dá certo, né? Você vindo de escola pública, é possível. E foi isso. Então, entrando na USP, estudei com o Bob. Passou de primeira? Não. Eu tentei... Quando eu entrei foi em 2016, mas eu já tinha tentado em 2015, não tinha dado certo. Sabe que eu tentei já... Eu não fiz o ensino médio do jeito convencional, né? Então, eu larguei o ensino médio no 2º ano. Porque eu fiquei sabendo que eu daria para eu eliminar o ensino médio pelo Enem. Então eu esperei a idade de fazer o Enem, fiz o Enem e eliminei o ensino médio pelo Enem. E aí na época eu me relacionava com uma menina que queria estudar piano na Unesp.
E aí eu, não tô fazendo nada, né? Vou lá fazer a prova. Me inscrevi também pra fazer a prova da Unesp. Fiz a prova de violino, tirei uma nota super boa, assim... Não sei se foi... Eu acho que não foi a nota máxima, mas foi tipo um 9 ponto alguma coisa. Eles queriam você. Não sei se eles queriam, mas na de instrumento eu tirei uma boa nota. Na de percepção e teoria, gabaritei, porque era muito fácil, pelo menos no ano que eu fiz. Só que na hora que chegou na... não sei como é hoje em dia, mas na época a prova de habilidade específica era antes do que a prova de conhecimentos gerais, né? E aí, beleza, fiz a de instrumento, eu tava muito confiante, assim, nossa, vim de boa, não era uma coisa que eu almejava, assim, que eu queria fazer naquele momento. E tá tudo super fácil, não sei o que, aí chegou na prova de conhecimentos gerais. Na minha cabeça, eu me preparei 0. Na minha cabeça, ia ser de alternativa. Então eu já tava com vários jeitos de como que eu ia chutar. Com várias estratégias de chute. Entendi. Você já entendeu o que aconteceu, né? Aí na hora que eu abri a prova, não era alternativa. Dissertativa. Eu tinha que escrever a resposta. Meu Deus. Eu juro pra você, eu olhei assim, li umas 3 perguntas, fechei a prova e fui embora. Nossa. Foi o dia que eu me senti, acho que, mais burro na minha vida inteira. Que tristeza. E assim, Meu Deus. eram coisas... Eu tava perguntando de coisas... Como tem o vídeo que viralizou do Clóvis de Barros Filho falando, né? Tava em português. Eu entendi as palavras isoladamente, mas juntas elas não estavam fazendo o menor sentido. Então eu só abandonei e nunca mais voltei. Chega, né? Nossa. Não, mas na FUVEST era muito difícil, mas era nessa ordem também. Era a habilidade específica, depois a primeira fase, depois a segunda fase. A primeira fase era alternativa, a segunda fase dissertativa. E aí eu lembro que era assim, a ideia era não vou zerar nas matérias, né? Assim, porque se você não zerasse e fosse bem na prova de instrumento e como fala? Específicas. Porque tem tipo matemática e física não tem nada a ver com música, mas se você fosse bem em história e geografia, tinha uns pontinhos a mais, tinha alguma coisa assim. E aí isso mudou também depois, até porque hoje entra pessoas mais... como vou dizer, não tão bem preparadas musicalmente, mas... Escolarmente. Isso, porque mudou a ordem. Agora é a primeira fase de conhecimentos gerais. Que a primeira fase sendo de conhecimentos gerais já desanima uma galera que toca bem, né? Pois é. É muito tempo dedicado para tocar bem e não assim, né? Como que você vai fazer? Claro, tocar bem e fazer bem né? física, né? Não tem como. Então acontece, né? Mas deu tudo certo, assim, né? Foi raspando, mas deu certo, né? Foi isso. E como foi sair dessa realidade conservatório, ó, EMESP, que tenta seguir um molde meio Paris, né? Pra universidade? Você sentiu grandes diferenças, não? Senti. É uma coisa que deu pano pra manga, porque é muito diferente. Eu acho que a função da universidade é completamente diferente do conservatório, né? Interessante. Eu acho que ela vai te mostrar possibilidades, ela vai te apresentar repertório, não necessariamente você vai se aprofundar naquele repertório. De repente, eu acho que essa é a pegada do Bob lá, né? Por exemplo, né? Eu sei que eu fiz muito repertório, eu tive a sorte de ter um amigo pianista que eu consegui fazer muitas sonatas, uma coisa assim que era difícil, né? O pessoal fazer e eu consegui. E também foi apresentado a vários concertos, assim, né? Os primeiros movimentos dos concertos, né? Mas pelo menos ali, não era o ambiente de eu super, nossa, vai ser a minha melhor versão do Dvorak, a melhor versão do Haydn. Conhecer repertório. Conhecer repertório. Lógico que ninguém tocava mal, mas era... Realmente não tinha esse trabalho de aprofundamento que eu sinto que eu fiz depois, né? E fiz antes também na EMESP, né? Com repertório mais simples. Se parar para pensar, né? Nessa visão que você apresentou da universidade ser vamos chamar assim, uma preparação para o mundo profissional, para você conhecer possibilidades, conhecer coisas. Quando você vai tocar em quase qualquer setup normal do dia a dia, você consegue se aprofundar nas peças que você está tocando? Então, é complicado. Tocar em orquestra ou, sei lá, grupo de câmara, assim, bom. Vida real, né? Às vezes é assim, é um ensaio e concerto agora. Então,
Você tem que resolver ali. É muito rápido, né? É difícil você ter esse tempo todo, né, para preparar uma coisa, né? Ainda mais, acho que instrumento de orquestra lá na universidade, isso fica mais evidente, né? A gente não vai, raramente alguém vai sair de lá concertista, solista, né? Então, um pouco diferente com os pianos, né? Eu comparava assim, né? Na minha cabeça, a classe de piano com a classe de cordas, com a classe de violoncelo. E os pianistas, eu sinto uma estrutura mais certa, assim, né? Mais... que eles realmente têm mais a possibilidade de fazer recital solo. Bom, eles são assim, né? É raro eles tocarem com as pessoas. Salvo algumas exceções, né? Que fazem correpetição ou música de câmara, né? Então eles vão fazer recital solo, eles vão tocar com orquestra, né? Então, e a classe de piano da USP é maravilhosa, todo mundo toca muito bem. Então, eles têm mais essa visão, assim, eu vejo. Mas aí precisa talvez de outros conhecimentos além de tocar. Pra você fazer recitais solos, por exemplo. Sim. Isso é uma coisa que eu me pergunto. Nas universidades, vocês já têm matérias do tipo editais, PROAC? Olha, quando eu saí de lá, tava começando um burburinho sobre isso. Não sei como tá hoje. Mas era uma demanda... Sim, que precisava, os alunos queriam saber sobre isso e era difícil. A gente tinha que correr atrás sozinho, né? Eu tive um quarteto por um ano lá na universidade, que era eu no cello, o Victor Ribeiro na viola, o Dário, esqueci o sobrenome dele, acho que é Oliveira também. Oliveira, isso. No violino e o David Monteiro. E vocês tinham Dário num quarteto de cordas. Você imagina Durou isso? Um ano. Pois é. É porque quem comprava as brigas com o Dário era o Victor. Né? Você já garantiu seu lugar no céu. Dário, um abração. Amamos você, cara. Mas realmente, era muito engraçado. Eu e o primeiro violino ficava assim, só assistindo a treta do Dário com o Victor. E o Victor da viola... Que não era de boa, que comprava treta com o Dário? Comprava treta, pois é. Eu não conheço o Victor, mas enfim. Eu era o de boa e o David, só. Os dois pegavam fogo lá. Daí deu certo por um ano, mas depois desmanchou porque o Dário foi para os Estados Unidos e o David foi para Fortaleza. Então, desmanchou por isso. Mas era um grupo muito legal. Então, você vê, um foi para um canto, o outro foi para outro canto. E aí acabou. Ah, mas eu tava falando dos editais, né? Que a gente, sim. como quarteto... que teve que procurar editais e fazer essas coisas. No fim nem deu certo, porque passou muito rápido esse ano aí. E aí, depois que foi todo mundo embora, desmanchou um pouquinho. Um quarteto funcionando há um ano, a produção vai saber dizer melhor do que eu, mas se o quarteto começou a funcionar agora, é pouco tempo para começar a ensaiar, estruturar o projeto e já ter um edital e já conseguir, já fazer as coisas. É pouco tempo. Então, porque dependendo do edital, só o processo todo vai demorar uns 3, 4 meses. Né? Pois é. Então, não rolou muito nessa parte, mas, nossa, a gente adorava tocar junto e seria ótimo se a gente se reencontrasse. Mas eu acho que vai ser pro futuro. Maravilhoso. E pra galera que não faz ideia, não sabe o que é do que a gente tá falando, o que é um edital? Um PROAC da vida, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, é uma maneira, né, hoje em dia, de você procurar se inserir no mercado, né, da música de trabalho, assim, né? Então, você pode apresentar projetos, seja qual for, às vezes para o SESC, para o SESI, né, que eles vão fomentar esse tipo de grupo. Na época a gente achou esse que era de grupos de câmara, né? A gente podia fazer o projeto que a gente quisesse, né? A gente tinha a vontade de fazer algo com música brasileira, compositores vivos. Isso também, mas também não, né? E porque a gente começou com um quarteto do Lacerda, né? Okay. E aí a gente gostou muito dessa ideia de procurar essa identidade mesmo, né? Brasileira ao tocar, mesmo que não seja música brasileira, ter identidade brasileira ao tocar, né? Não querer copiar gringo e tal. Porque lá se toca assim, mas a gente não tá lá. Exato. Né? A gente não é eles, né? O texto tá ali para ser interpretado e é isso, né? Então, é isso. Você pode... É uma maneira de fomentar. Às vezes,
há caminhos por produtoras, né, que podem te ajudar nesse processo, mas também dá para fazer sozinho. Dá uma dor de cabeça. Se você for o Superman. O Vitor poderia falar melhor, que ele era o cara que era responsável e tinha paciência para fazer isso, né? De escrever, de olhar e ver como é e como que não é. Basicamente, essa é a parte burocrática de trabalhar com música. Porque o maior patrocinador da música no Brasil, de alguma forma, é o governo através de isenção fiscal. Então não é direta... É o governo e ao mesmo tempo não é diretamente o governo. Claro que tem, no caso do PROAC, é diretamente o Estado de São Paulo, se eu não me engano. A verba é do Estado de São Paulo para ações artísticas. Tá. E aí as pessoas têm que submeter projetos e elas ganham essa verba para poder tocar. Muitos dos concertos que você vê na praça, no teatro, das peças de teatro que você vê no teatro, até dos artistas, Ivete Sangalo da vida, esses artistas grandes, de alguma forma tem esse tipo de verba também envolvida. Se deveria ou não deveria são outros 500, mas sempre tem essa verba, quase sempre tem essa verba envolvida. E, claro, pra gente que não é Ivete Sangalo, é assim que as orquestras sobrevivem no Brasil. Realmente. Basicamente. Muito bem, cara. E quando que clicou pra você que você queria trabalhar com música? Nossa, isso acho que todo mundo deve passar por essa crise, assim, né? E em algum momento pensar, e se eu fizesse outra coisa, né? Mas nesse momento eu também pensei, eu não sei fazer outra coisa. Foi meio por aí, né? Eu acho que assim, a gente às vezes tem medo, né, de se frustrar na carreira, tal, alguma coisa assim. Mas, por outro lado, eu acredito que se a gente faz bem aquilo que a gente se propõe a fazer, o espaço, a gente vai encontrando espaço, né? Então, eu fui por esse caminho, assim, né? As coisas, lógico, né? Eu não sou o tipo de pessoa que vai fazendo e, de repente, as coisas vão surgindo. Eu tenho que me planejar, eu tenho que mirar num alvo ali, senão não sou bem assim, né? Eu preciso estudar muito para conseguir fazer uma coisa, né? Para tocar bem e tal, assim. Então, quando eu decidi traçar essa meta, né, de estudar fora e tal, e procurar possibilidades fora do país, foi algo pensado assim, né? Foi lá naquela masterclass lá com o Matias, falei, ótimo, agora eu vou estudar alemão, é isso qual que é o caminho, né? Vou estudar alemão, vou manter contato com ele, vou preparar o repertório que eu sei que vai dar certo, né? Até teve acho que um problema de repertório na primeira vez que eu fiz a prova, né? Eu fiz a peça que era um capricho, ou peça virtuosa, ou estudo, eu fiz com uma pianista. Apesar dela ser maravilhosa, ela pegou num andamento diferente do que eu estava habituado, que é normal, né? Ela pegou mais lento, né? E beleza, então eu deveria puxar, né? Porque imagina, se ela pega mais rápido, como que eu vou frear, né? Mas, né? Eu entendo. Nossa, você falou de pegar mais rápido. Eu lembro do primeiro recital que eu fiz na minha vida, que foi traumático, lá na EMESP, inclusive. E aí? Eu devia ter uns 14 anos e era pra tocar o concerto em Lá menor do Bach. Pam, 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 pam. E essa foi a velocidade que eu estudei. Que é a velocidade normal de você tocar isso. E aí, beleza. Eu iniciei pam, pam, a pianista, pam, pam, tan, tan. E aí eu assim... Eu sei que no final... Foram os 3 movimentos do concerto. Eu só saí, eu não cumprimentei ninguém de tão puto que eu tava. Então assim, velho... Ficou muito rápido, né? Tava muito rápido. E aí o terceiro movimento era tipo... Tipo, eu consegui tocar meio tropeçando, sabe aquele? Você vai meio assim... pressão. Mas chega uma hora que você meio que aquece e vai, alguma coisa sai, né? Mas, nossa, eu fiquei tão puto que eu sei que por muitos anos eu não queria ver nem a pianista pintada de ouro na minha frente, assim. Velho, como você faz um negócio desse com um menino, entendeu? Tipo, hoje, tadinho. Pensando agora, eu fico mais puto ainda. Entendeu? Sacanagem, né? 14 anos. Mas enfim. Bom, mas aconteceu isso comigo, né? De não conseguir puxar o andamento. Bom, né? O que seria a melhor versão, deu ruim. E aí tudo bem, tropecei lá, deu ruim. Isso eu acho que foi ao vivo lá na prova. Ao vivo lá na prova, okay. Né? Então, apesar de eu estar conversando com o Matias,
E eu acho que isso é uma coisa, né? Um parênteses aqui. Eu acho que para quem quer estudar na Europa é muito importante o contato prévio com o professor. Acho que até mais do que nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos tem aquela coisa, né? As pessoas passam e quem dá a maior bolsa, o aluno fica lá, né? Então, mas acho que na Europa é um pouco diferente isso, né? Até na Alemanha as universidades são públicas, né? Então você precisa tocar muito bem, estar em contato com o professor, né? E ele precisa querer você lá, né? Então não é simples assim. Mas de qualquer maneira, mesmo ele querendo, você não pode tocar mal na prova, né? E aí é isso, a banca... Tem um certo rito que precisa ser... Não, lógico, com certeza. Com certeza. E aí deu errado, mas eu vinha falando porque eu queria, né? Da onde que surgiu isso. E quando eu tomei essa decisão na universidade já estava mais clara, né? O que eu queria fazer isso com Mas antes de chegar na universidade, você em algum momento teve que sentar com os pais. É que você já tinha já eram músicos, é mais fácil, né? Mas assim, então, essa brincadeira, eu quero trabalhar com isso. Como foi essa conversa? Olha, sim, meus pais sempre apoiaram, lógico, né? Assim, e minha mãe não é musicista, né? Mas ela sempre se desdobrou. Coitadinha, tem até dó. Porque quando a gente entrou na universidade, um pouquinho antes, assim, todo mundo... Minha mãe tem ali 3 filhos, e 4 agora, mas os 3 entraram na universidade juntos, em universidade pública, em outra cidade, assim, com a família... Todo mundo foi embora ao mesmo tempo. Todo mundo embora ao mesmo tempo, e eu vim de uma família que, assim, nunca faltou nada, mas não sobrava nada, né? Então, nossa, como que vai fazer para deslocar e não sei o quê? E antes disso, indo para a EMESP, eu ia de Indaiatuba, ia para São Paulo 2 vezes por semana. Quanto tempo é de Indaiatuba até a EMESP? Até a EMESP, contando o transporte, assim, dava umas 2h30, 3 horas, assim, né? São 6 horas por dia de locomoção, nos dias que você ia. Exato. E aí eu saía da escola, almoçava no ônibus, indo pra EMESP, fazendo isso e tal. Durante 4 anos? Durante 4 anos. Na verdade, 2 anos, porque 2 anos eu tava na EMESP e na escola. Aí depois, os outros 2 anos, meu irmão estava na universidade aqui, né? Então ele morava aqui, eu ficava na casa dele. Então eu fazia uma vez por semana, vinha, ficava os dias que precisava e voltava, né? Ok. Então era todo esse processo. E aí minha mãe sempre apoiando, meu pai também, né? Meu pai perguntou: tem certeza que isso que você quer fazer, não sei o quê. Eles apresentavam os riscos, né? Mas ponderando assim, né? Toda a carreira tem risco, assim, né? Só que essa, pelo menos, você já sabia fazer o grosso da parada e as outras Sim, você tem que aprender do zero. Exato. E é o que eu sempre gostei de fazer e tal. Mas o que eu acho que o start, assim, eu quero fazer isso da vida, foi muito antes. Foi antes de tocar violoncelo, antes de tocar violão. Foi uma vez, meu pai, ele se formou já adulto formado, já era pai, né? E eu fui assistir o recital de formatura dele, que foi aqui em São Paulo. Ele fazia na Unixul, eu acho que era a universidade, acho que era isso. E aí tava lá, meu pai, os filhos e minha mãe. E de bis, ele tocou uma música e dedicou pra minha mãe, assim, né? E aí ela se emociona, porque minha mãe se emociona até com inauguração de posto de gasolina. mas nesse caso, tinha um motivo assim, né? Então ele lá tocou e se emocionou, e acho que assim, no fundo eu pensei, acho que eu quero isso, eu quero emocionar as pessoas, sabe? Então, acho que esse foi o estopim, assim, né? De tudo. E a Nana contou que você também é professor Suzuki. Pois é, rapaz. Como você conheceu a metodologia Suzuki? Eu praticamente iniciei no Suzuki, mas era aquela coisa, né? Repertório Suzuki só, mas não era a filosofia Suzuki, né? Nem o jeito de ensinar. O jeito de ensinar. Então era assim, era um repertório, você ia passando, nada acontecia, assim, né? Eu falei dessa transição de professores no início, quando eu comecei. Então era um professor que fazia isso, não fazia muito bem, não estava muito afim de dar aula ali. Então foi uma experiência ruim no início com o Suzuki. Eu fui conhecer Suzuki de verdade, filosofia Suzuki, na pandemia. Falei, bom, pandemia, estamos aqui fazendo nada, vamos investir, né, em alguma coisa. E aí foi quando eu fui fazer filosofia Suzuki, a capacitação Suzuki, livro 1 e tal. Então, foi primeiro uma, como falar assim, uma aventura, né? Porque eu tinha um bloqueio. Eu bloqueei tanto ao método, assim, né?
como eu tinha sido apresentado, mas também a dar aula, assim, né? Eu não me encontrava muito, eu achava que eu não ia conseguir, ou que eu não levava jeito, não saberia lidar com os alunos, ou muitas responsabilidades de você estar ali na formação de alguém, né? Assim, então, eu tinha um pouco isso, mas eu decidi experimentar, até porque o Centro Suzuki de São Paulo estava sem professor de violoncelo. E esse meu amigo pianista, que tocou comigo a graduação inteira, dá aula no Centro Suzuki até hoje. E ele falou, não, tá sem professor de violoncelo, não sei o que, talvez seja uma oportunidade. Você fez o curso de formação Suzuki já mirando... Já mirando. É sempre mirando alguma coisa. É, sempre assim. E aí, deu tudo certo, foi apresentado, assim, fiquei, meu Deus, isso é muito diferente do que eu aprendi, de como eu aprendi, e tem uma estrutura completamente... Eu vou dar umas dicas para você que está usando o método Suzuki, que se está acontecendo, pode ser que você não esteja usando o método Suzuki. Primeira coisa, se você tá no livro 1 e tá lendo o livro, você não tá usando o método Suzuki. Mas, Jean, como assim? Eu vou aprender sem a partitura do livro 1? Basicamente, você vai aprender sem a partitura do livro 1, pelo menos o livro 1. Se o seu professor não repete pelo menos umas 30 vezes por mês para você escutar as peças, muito provavelmente você não está estudando pelo método Suzuki. Se o seu professor não é extremamente exigente, em primeiro lugar, com postura, muito provavelmente você tá só usando o livro. Opa. Se colocaram uma partitura na sua frente que por um acaso tá escrito Suzuki ali, eu apostaria assim 99,9999 que a pessoa não faz a menor ideia do que tá fazendo com aquilo. Tô certo, professor Matheus? Tá certo, né? É verdade, a filosofia Suzuki é com base né, antes de chamar método Suzuki, chamava método da língua materna, né? Então, é isso, do jeito que você aprendeu a falar português, quando era criança, você vai estar aprendendo violino e violoncelo. Bom, e aí foi isso, então foi muito diferente, foi ótimo, assim, foi uma surpresa muito boa. E aí comecei lá no Centro Suzuki de São Paulo, e assim, foi difícil também porque era o início de uma classe, né? Não tinha uma classe assim, beleza, vou assumir aqueles alunos. Não existiam os alunos. Então, né, foi um processo de investir mesmo, assim, né? De divulgar tudo. Mas você já tinha conversado com a galera do Centro Suzuki antes ou não? Já. Ok. Já sim, a coordenadora de Você falou, tenho interesse na vaga, me espera que eu tô me formando aqui. Exato. A Renata lá, a coordenadora, beijo Renata, ela falou, não, tranquilo, faça aí o seu processo aí, filosofia, o curso de capacitação, e aí a gente começa a trabalhar aqui. Peraí, como assim curso de capacitação? Se você já tocava violoncelo, você não pode dar aula? Olha só. Então, no método Suzuki tem esse lance, né? Você faz a filosofia para conhecer como é o método, assim, e tal, mas como você vai dar aula mesmo daquele repertório, você aprende e você desenvolve nessas capacitações dos livros. Então, para cada livro, no violoncelo, se não me engano, são 10, você tem uma capacitação para fazer, né? Então, você vai lá, se encontra com a professora e com uma turma. Agora está muito mais fácil porque é tudo online, né? Então, ela vai lá apresentar as músicas e as habilidades que devem ser conquistadas com aquela música, né? Então, é isso, né? Lógico, tocar violoncelo, todo mundo que tá ali sabe. Às vezes nem tanto também, né? Porque, às vezes, sei lá, a pessoa que tá no livro 2 quer dar aula do livro 1 já, entendeu? Então, e na cidade dela não tem ninguém naquela realidade. É melhor ela bem instruída do que uma pessoa que toca super bem, ela não faz a menor ideia como ensinar aquilo. Exato, né? Aprender a ensinar, esse é o negócio, né? A capacitação não é aprender a tocar, é aprender a ensinar, né? Então, por isso que existem as capacitações. Muito legal. E o que você sente, o que você vê quando você está aplicando o método Suzuki nos seus alunos? Eu vejo um sorriso. Tem funcionado? Tem funcionado, sim. Funciona muito. É o mesmo efeito que fez em você quando você estava iniciando? Completamente diferente. eu aplico também o método Suzuki nos alunos adultos que eu tenho e particulares, assim, fora do Centro Suzuki. E uma coisa, uma senhora, tem sido muito legal porque ela tem desenvolvido a memória muito bem, assim, né? E memória, assim, né? Como virtude mesmo, assim, né? Tipo, ela é uma senhora, ela
precisa lembrar dos netos, precisa lembrar assim, de coisas não só da música, né? É além da música a memória, né? Vai para além da música. Então, essa coisa da memória é muito legal de ver, essa coisa também de desenvolver do ouvido, né? Por você não ler partitura, você não está preso ali ao que está escrito, beleza, dedo 3 na corda Ré é um Fá sustenido, beleza, mas tá soando um Fá sustenido. Para o violoncelo, violinistas não se confundam. Na corda Ré. Exato, então... Até eu fiquei assim. Oi? Então, é isso, eu acho que essa parte toda tem, com certeza, dado resultado, sim. E muito bem, você agora está nesse processo de preparação para em outubro estar na Alemanha para começar o seu certificate, eu não sei qual certificate que é. Como você tem se preparado? A sua família vai te bancar? Seria ótimo, mas não. não tenho isso. O que eu estou fazendo tem uma vaquinha online, né, no meu perfil do Instagram, que é Matoca com H, Matoca A. Tá lá na descrição. Matoca com H no final? Não, MATHOCAA, Matoca A, né? Tem lá o link para a vaquinha para colaborar, tá lá, tem as possibilidades, outras possibilidades de ajudar, né? Primeiramente divulgando, mas tem lá também Pix direto, tem até em euro, quem quer doar em euro, tô aceitando. Tô aceitando. Qual que é o seu Pix? É fácil de falar? O meu Pix é o meu e-mail, não é tão fácil, mas Mateus com H, Cavallari, normal, CAVALRI, @cello, CELLO, @gmail.com. Então, para quem quiser ajudar... Para quem tá ouvindo, você vai ficar quanto tempo lá? Olha só, a perspectiva é ficar 3 anos, né? Esse primeiro ano desse certificado e depois mais 2 anos de mestrado. E qual que é o custo disso em 3 anos para quem tá indo estudar fora? Porque não é uma coisa muito barata, né? Varia de cada cidade, varia das taxas da universidade, mas em média... Né, uma conta baixa aqui é de 10 mil euros por ano. Né? Você vai levar o seu. Mas você não está contando aluguel nem nada. Tô contando aluguel. Ok, não é tão caro quanto eu imaginava. Exato. E assim, na verdade, o preocupante, você me corrige se você achar que não, são os 6, 7 primeiros meses seus lá que você não sabe muito bem como é que vai ser. Porque uma vez lá, você começa a fazer cachê, você começa a se enfiar nos lugares. Espero que sim, mas é isso, realmente é muito incerto agora, né? Quais são as possibilidades de sobrevivência lá, né? Então, precisa dessa folguinha, né? Para começar tudo lá, né? De dinheiro, essa folguinha de dinheiro para começar. Mas é isso, 10 mil euros. A Alemanha, ali pelo menos em Münster, é caro, assim, comparado, né? Aluguel de 350 é ok, assim, né? 350 euros, mais ou menos, mas não é a cidade mais cara, com certeza, né? Mas não é barato, tem cidades bem mais baratas. Isso, eu tô falando de um quarto, tá, gente? Eu tô falando de um apartamento... Então você que curte violoncelo, curte música clássica e tem condições de patrocinar, com o valor que seja, patrocine. Porque alguém, não sei se foi aqui no podcast, talvez a professora Amanda vai lembrar, ou se foi em algum lugar que alguém tava conversando com a gente ou comigo, que me acendeu a luz que eu nunca tinha parado para pensar. A pessoa pegou e falou assim, Jean, toda arte sobrevive de doações. Alguém falou isso. Porque eu tava com vergonha de fazer a nossa vaquinha pra ir pro festival lá no... Tava com alguma vergonha de fazer, né? E aí alguém falou isso pra mim, Jean, toda a arte sobrevive de doações. O ZESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Se você ir lá no mural, no canto esquerdo, tem o nome de todos os doadores que mantêm a orquestra. Sim, não são poucos, não. Você vai... Todas as orquestras, ou é doação direta de pessoas físicas, ou doação de empresa, ou doação do governo para manter aquilo. A arte, como a arte não tem clara, não tem clara uma função de não, isso daqui era para alimentar, para você não morrer de fome. Isso aqui não sei o quê. A arte sobrevive, toda a arte de qualquer lugar sobrevive. Você vai para a Europa, isso é muito mais comum, nas orquestras e nos Estados Unidos também. No final, isso é uma coisa muito curiosa que eu descobri lá, convivendo nos Estados Unidos. Terminou o concerto da orquestra, tem uma mesinha vendendo coisas onde você pode comprar coisas da orquestra e assinar cheque para doar para a orquestra da qual você acabou de ver o concerto. E eu vi um monte de gente
assinando cheque. Não sei se... Hoje, no Brasil, a gente não usa muito mais, eu acho. Pelo menos eu nunca usei, né? A galera assinando cheque e depositando lá na urna pra orquestra que acabou de assistir. Olha só. Então, isso é muito legal. Patrocinem a arte. A arte vive de patrocínios. Basicamente isso que eu queria dizer. Pois é. E qual é a sua meta lá de valor para você se manter? Na vaquinha tá a meta de 1 ano, então 10 mil euros, são 60 mil reais, basicamente. A meta é essa, lá, né? Espero alcançar. Mas, além disso, eu tenho feito agora alguns recitais, né? Com esse intuito. E alguns são, assim, para convidados, assim, amigos que contatos, assim, né? Mas tem um aberto, assim, que vai acontecer em Itu, na Satemec, onde eu comecei. Vai ser bem especial. Fechamento de um ciclo. Pois é, né? Onde eu começo é onde eu parto. E aí vai ser lá dia 20 de setembro, às 8 da noite, é uma sexta-feira. E eu vou dividir esse recital com uma orquestra de violas caipiras. Vai ser bem interessante, vai ser bem eclético, assim. A gente vai começar com a sonata de Chopin, depois as violas vão fazer a parte delas lá com música raiz, assim, e no final vai ter vai ter uma junção lá, né? Violas caipiras e violoncelo tocando Vila Lobos, vai ser muito interessante. Que maravilhoso, cara. Violas caipiras, orquestra de violas e violoncelo. Vai ser muito legal. Caramba, cara. E você vai, a princípio, no plano, passar esses 3 anos lá na Alemanha, fazendo esse certificado de artista e o mestrado. Você tem já algum plano do que você vai fazer depois disso? Então, tá meio nebuloso, né? Mas o plano, assim, para não dizer que não tem nenhum plano, a ideia era voltar e ver o que tem por aqui, né? No Brasil, né? Mas lógico que estou aberto à possibilidade de ficar, de repente vai surgindo as oportunidades e eu vou ficando, né? O Centro Suzuki é um lugar que eu sei que eu posso voltar e posso me instalar novamente, mas é isso, né? Orquestra profissional é um lugar que eu miro, assim, né? Seja no Brasil, seja lá fora. Eu acho que ainda é o tipo de emprego estável que a gente consegue, apesar de ser escasso. Acho que uma vez que você conseguiu um bom emprego desse, você tá mais tranquilo. Exato, para fazer até outros tipos de projetos, né? Que eu adoro música de câmara, mas é difícil investir nisso e se sustentar nisso e tudo mais. Eu adoraria fazer só... Nossa, olha lá, o melhor emprego é do Cesário, né? Qual que é o emprego do Cesário? O Cesário toca no quarteto da cidade de São Paulo. Um dos únicos, né? Só, né? O Rafael, ele é o músico ativo, violoncelista ativo que eu conheço, que circula e transita entre uma semana ele tá de chefe de night convidado ao Zesp, outra semana ele tá no quarteto, outra semana ele tá com o Memário, outra semana ele tá com o Yuri. Quando você vê, ele tá no Sesc. Outra semana tá gravando faixa pra CD sertanejo. Pois é. Aí grava Netflix, aí vai solar com a orquestra X, aí volta e faz outro concerto agora com o Drago, e assim vai. Circula, transita com uma facilidade maravilhosa. Se eu tivesse só o quarteto da cidade, tava ótimo, né? Porque é aquilo lá, né? É super antigo, é super, né? Tradicional, né? Tradicional e é mantido, né? Assim, é um emprego, né? Exato. E eu não sei se tem outros grupos de quartetos, especificamente quartetos, que são mantidos por um poder público como o Quarteto da Cidade de São Paulo. É o único, sei lá no podcast do Cesário, ele falou sobre algum quarteto no Rio de Janeiro. Da UFF. Né? Que é da universidade, ok. É isso, mas eu só conheci o da cidade aqui de São Paulo também. Com o tempo do Quarteto da Cidade de São Paulo, eu não sei se tem. Deve ter, né? Claro, o Brasil é gigante, então deve ter em algum outro lugar. Mas precisamos de mais. O que pra mim é meio contra-intuitivo, né? E você para pra pensar quanto dinheiro você precisa pra manter um quarteto e quanto de programação você consegue fazer num quarteto numa cidade. É verdade. Devia ter, se a gente parar pra pensar logicamente, deveria haver muito mais quartetos do que orquestras. Exato, é verdade. Eu não tinha parado pra pensar nesse sentido. É muito mais versátil, cabe em qualquer teatro, cabe em qualquer escola, cabe em qualquer espaço, em qualquer coreto. É um lance, acho que cultural mesmo, né? É impressionante, né? Uma orquestra, assim. Porque é um organismo grande. É um organismo grande, Bom, é uma coisa assim, né?
Produção, alguma pergunta pro nosso convidado? Eu não posso, porque a gente já se conhece, a gente já trabalha junto. Mas tudo bem. Eu queria perguntar. Onde vocês trabalham junto? Eu não sei. Nossa, eu conheço o Matheus há bastante tempo, mas a gente começou a se falar mais recente, né? Pra quem tá ouvindo, quando você muda pra um outro, porque a gente leva o violino no avião, ser igual uma mochila. Interessante. E aí eu queria saber como que é essa questão de porque o violoncelo, pra quem tá ouvindo, não é um instrumento tão pequenininho assim, né? Não dá pra levar no meio das pernas. Pois é. Como que funciona isso pra levar um instrumento desse porte? Você vai levar o seu, você vai comprar o outro lá, como é que é isso? Tá, Comprar outro. Nossa, bom. Tem algumas possibilidades, quer dizer, acho que 2. Ou você pode levar do teu lado no avião e comprar uma passagem pra ele. Extra C. Como que compra? Você coloca lá, tipo, Cello Cavallari? Olha... Qual é o RG? Qual é o CPF? Eu nem sei, porque eu não fui por esse caminho, porque era um caminho mais caro, né? Mas eu sei que é por... Quem me falou sobre isso, falou, você tem que ligar e falar que é para um instrumento musical, não sei o que, eles vão ajeitar lá. Precisa ser numa janela. Precisa numa janela, exato. Normalmente, quando é instrumento, você vai por ou você vai diretamente na companhia aérea, eu tô falando que eu trabalho com produção da aérea, já tive que fazer isso. Ou você vai direto em lugares onde você compra, sabe esses lugares de shopping, essas companhias, né, que fazem as viagens? De turismo, sim. Porque eles conseguem fazer isso direto, porque o nome disso é extra seat, é tipo um assento extra que você vai comprar. Tá. E você vai emitir 2 passagens no mesmo CPF. Entendi. Só que a gente não consegue fazer isso de forma convencional, abrir o site e comprar dessa forma. Exato. Você precisa entrar em contato com a companhia aérea. Boa. E nem toda companhia vai ser tão simples, não é só comprar. Dependendo de quantas horas de voo, existe uma forma especial de colocar um instrumento, de qual cadeira que ele vai ser comprado, de equilíbrio. Não pode estar numa saída de emergência. Não pode estar numa saída de emergência. Tem a forma de colocar ele na cadeira certinho, que tem que prender, porque se pelo der alguma cinto, coisa, segurar. tem uma tela, dependendo da companhia, tem companhia que tem uma tela em cima dele pra prender ele de fato onde ele tá, pra que se ele balançar ele não caia, não machuque ninguém. Bom, mas eu optei pela opção de ter um flight cover, que é um case pro teu case, né? Do violoncelo. Porque um case só para levar o cello e ele for solto, ele geralmente é muito pesado. E aí não seria viável ter um case tão pesado para andar no dia a dia, assim, né? Então, é um flight cover, consegui um flight cover usado, super bom, foi ótimo. E aí, é assim que eu vou levar. Vou botar dentro do flight cover e despachar como bagagem especial, que também é específica para instrumento musical e outras coisas de grande porte. E você paga igual mala despachada ou é mais caro? É mais caro, né? Por exemplo, o trecho para a Alemanha tá R$700. Só para ir. Só para ir. Existe uma forma de quando você despacha, de você entrar com uma medida legal, você pede o acompanhamento do seu instrumento no embarque. Você vai junto com o seu instrumento, só que você precisa fazer todo combinado esse processo com antecedência. antes, porque você declara quanto vale o instrumento. O violoncelo vale às vezes 50 mil, às vezes 20 mil, às vezes 80, às vezes 200 mil reais. A gente não está falando de instrumentos que são tão baratos. Então, normalmente as companhias aéreas elas permitem que isso seja feito, que é você acompanhar o embarque do seu instrumento. E aí depois você volta e embarca no avião. Pô, mas R$700 pra Esse eu não sabia. R$700 pra levar o violoncelo. Não é melhor você comprar um violoncelo de R$700 lá? Nossa, seria ótimo. Achar um violoncelo de 700 bom? Quero ver. Um cello de iniciante, um cello pra quem tá começando, ele vai sair em média, no mínimo uns R$3.500. Ajustadinho, bonitinho. Por aí. No mínimo, nós estamos falando de instrumentos de entrada. Agora para instrumentos profissionais. Não é um instrumento furreca do Mercado Livre. É um instrumento de entrada reguladinho, bonitinho. Mas é o básico do básico. Exato. É o básico que funciona. Exato. Então, hoje em dia, instrumentos para quem está começando a tocar numa orquestra, para quem já está tocando alguma coisa, você já vai entrar nos instrumentos assim de 10, 15 mil reais. Tirando a manutenção, né? Só a corda, né? Ai, meu Deus. Bom, de quanto tempo vocês trocam corda? Olha, depende, né? Mas assim... Deveria, acho que uma vez por ano é ok. Né? Vai começar, porque daí ela já não afina mais direito, aí bom, né? Aí fica complicado, mas uma vez por ano, assim, mais ou menos, né? Quanto custa um jogo de corda de cello pra quem tá ouvindo? Então... cara, muito caro. Eu quero que as pessoas entendam que
A gente, as pessoas Viver de acham música é um normalmente que investimento. violino é caro, né? Ah, porque o jogo de corda custa R$50. Porque o jogo de corda custa R$200. Olha. Gente, de cello é um pouquinho mais caro. Até esse jogo de corda barato pra cello não é barato. O jogo que eu uso, que é um jogo super bom, né? Spirocore, tungstênio nas graves. Que é o tradicional. Que todo mundo usa. Larsen. E Larsen solicitando nas Ré agudas. Ré lá, isso. Eu consegui barato a última vez, paguei R$1.850. Mas a vez Barato. Nas barato cordas. de Lisboa pra cá, não é? barato, De assim, Lisboa. com contatos. Mas da última vez, da penúltima vez que não tinha esses contatos, paguei R$3.000. É uma Quase o média dobro. pra comprar 4 cordas. Tipo, Quatro eu acho que Não é engraçado cordas isso, pra vida né? inteira, é literalmente 4 cordas. Uma dó, Quatro uma só, cordas. uma lá. Isso. Tá um ano. E ainda tem a questão do cavalete, que tem um custo. Tem a diferença do belga e do francês, não é igual ao violino, porque é qualquer cavalete. Ah, é? E agora tem aquele X também, agora tá na moda. Menino, tô achando X, massa. X, Nossa, eu não é o sabia X. nem que tinha 2. Agora eu tô sabendo que Tem tem 3, exato. O X é uma criação do Luthier aqui no Brasil, que ele tem feito algumas adaptações. Ah, é tipo essa coisa de cruzar o Kevlar no rabicho, meu Deus do céu. Isso, Deve ser não, tipo mentira, isso. mentira. É tipo Gamizuka, né? Mentira. Mas cavalete em X, o que muda? Olha, eu não experimentei. As pessoas que provaram falaram que são muito diretos, assim, né? Eu achei até um pouco, assim, fica estridente demais, né? Todos os casos que eu vi ficou estridente demais. Talvez seja num cello muito escuro, assim, de liga, mas a princípio ficou eu achei muito agressivo, né? Mas aí ele tem um pé tipo reto, assim? Ele, A a base, base. do cavalete, ao invés dela ser normalmente de cello, ela é um pouquinho curvadinha. Do belga é mais pra dentro, do francês é mais pra baixo. Ele chega muito próximo ao coração. Então ele sobe como se fosse um triângulo, e aí próximo ao coração dele também é pra cima. Então isso faz com que a vibração projete um pouquinho. A projeção da nota, ela fica mais. Ai, como eu posso explicar? Ela fica mais. Rápida e reta. Ela fica mais Direta. mais direta. Essa é a Direta, palavra. pronto. Eu acho que para instrumentos antigos que estão parados há muito tempo, a forma de vibrar dele pode fazer a madeira trabalhar um pouquinho Então, e pode funcionar. nos casos que eu vi ficou um pouco bruto, eu achei, Ok. né? É porque tem essa questão, né? O francês, ele faz soar diferente do belga. Já tem essa mudança, né? Quando a gente quer mudar o timbre do instrumento, mudar o tipo de cavalete também. Nossa, gente, eu não sabia. Não. Violino tem essas coisas também? Não. Fora, tá. agora tá com a onda de mudar espigão também. Espigão que Isso aí eu já vi. viu, Isso né? eu já vi. Espigão de fibra é maravilhoso. Como que é o nome daquele que eu já coloquei? Meu Deus, esqueci. Titânio. Titânio, isso. Esse é maravilhoso. É muito bom também. Mas aqueles estandartes que a gente trouxe lá da URSA, que são os estandartes de palissandro com os microtenores de titânio também, para cello ele pesa 40 gramas, 30 gramas. Imagina, isso é muito leve, isso faz Levíssimo. vibrar num nível assim, mas não é um investimento barato. Não. Não é, você não vai comprar um estandarte desse e pagar R$60. É Eu nem tipo sei quanto 2 custa. conto um Aí, ó. estandarte desse. Isso aí eu não. Ô, louco, 2 conto eu compro um Bogaro pro meu violino. Isso aí eu compro quase que um jogo de corda. Quase. Se eu juntar um pouco mais, eu compro um jogo de corda. Você tem que pensar que o jogo de corda você vai trocar todo ano. É. O estandarte você vai botar uma vez e pra toda a vida. Isso é uma coisa que eu precisava investir, talvez. A não ser que você seja o Carmelo. É que gosta de ficar trocando, assim, né? Mas eu vejo essas coisas de instrumento como investimento. Lógico. Você tem Não é só, a razão. gente tem uma coleção de espalheira aqui atrás. Eu gosto de espalheira, gosto de breu, gosto de arco. Eu vejo como investimento pra uma vida. Lógico. Nossa, o violinista tem uma marca normalmente no pescoço, né? Aqui embaixo da cabeça. Violoncelista tem aqui no peito? Aqui. Olha, tem. Eu não vou mostrar pra vocês. Claro, não. Claro. Não ia ser muito agradável. E aí, mas tem uma coisinha aqui. Acho que Um calozinho. Mas você usa menos aquele aparente. negocinho atrás ou não? Não uso. Eu usei, tentei uma vez, eu achei esquisito. Eu perguntei já sabendo a resposta, porque eu sei que tem. Mas aí alguns violoncelistas usam justamente uma almofadinha ali atrás pra não Exato. ter tanto contato, né? Tem uma almofadinha, tem gente que daí vira porta-lápis, vira várias coisas assim. Tem Isso eu uma nunca que vi. você coloca o breu e tal, pra você estar na orquestra, daí fica atrás. Fica ali. Ah, mas fica aquele negócio vibrando ali? Tá dentro do paninho, assim, né? Ok. Mas eu acho que o atrito é meio que igual ao do violino, assim. Como é Numa parte do corpo diferente. Vai ter uma marquinha. Eu sei que a mão tem um calinho. A gente tem um calinho. Drástica,
Aqui, né? No polegar. Rapaz, verdade. Nos outros dedos também, mas aqui com certeza, né? Todo mundo tem. Não vai dar pra ver. Que é porque eles tocam com... No violino, geralmente, a gente não toca com polegar. A não ser que você seja o romanquim. Mas o violoncelista, a partir de uma certa posição, que eu não sei exatamente qual é, toca com o polegar também. Isso, a gente apoia o polegar. Na verdade, dependendo do que você vai fazer, até na primeira posição, né? Exato, né? Dependendo da oitava, assim, ou nono, dependendo, você consegue. Cara, oitava obrigatoriamente já é com polegar e quarto dedo? E terceiro dedo. De padrão, né? E o padrão é com terceiro dedo. Polegar e terceiro dedo. É terceiro dedo. Não é tipo um 4. Isso, dá pra fazer, mas daí depende do tamanho da mão. Assim. Eu ainda consigo fazer, mas tem gente que já precisa direto. Muito bem, e cara, como que você ficou sabendo da existência do violino didático? E qual foi a sua primeira impressão sobre? Olha, não, vocês são pioneiros, né, nessa coisa de curso, assim, online, aprendendo instrumento, aprendendo violino. Eu conheci, assim, todo mundo conhece, né? Então foi assim, o Jean do violino didático, você quer violino didático, né? E aí depois, agora com os podcasts, então teve mais uma coisa para interessar, né, os convidados, né? Então foi por aí, assim, né? Foi da vida, né? Das pessoas falando, né? Sobre violino didático. Falando mal? Falando bem. E qual foi a sua primeira impressão quando você viu alguma coisa assim? Olha, a impressão foi... Nossa, eles são famosos, né? Não, eu penso isso, mas eu acho que é assim, uma impressão boa, né? De alguém que está fazendo bem esse trabalho online, né? Que eu acho que é difícil, né? Alcançar e fazer tão bem alguma coisa online, assim, né? Porque, por exemplo, eu jamais conseguiria fazer alguma coisa parecida, né? Que funciona tão bem, que atende tantas pessoas, assim, né? Então, eu acho que por aí é impressão boa. E você sabia que existe o cello didático? Não. Não sabia? Não sabia. Gustavo! Eu não sabia. Tem um amigo meu que tem o cello. Não pertence a gente, é um amigo nosso que faz. Tá. Chama cello didático do Gustavo Fernandes, violoncelista. Nunca ouvi falar. Gustavo, vamos melhorar o marketing. Tô brincando, Gustavo. Mas ele tá fazendo um trabalho super legal. Foi legal que ele teve um hater recentemente, que ele postou um vídeo de um aluno dele, que aprendeu 100% online também, tocando o prelúdio da suíte. E aí alguém falando, é claro que isso aí ele tá dublando alguém, está a um nível muito profissional pra ser alguém que aprendeu online. É sério. Aí o Gustavo pegou, ele não é bobo nem nada, ele fez um vídeo, nossa, muito obrigado pelo seu comentário. Eu entendo que realmente é impressionante, não sei o quê, mas esse aqui ele é o meu aluno, ele começou não sei o quê, tá aqui um vídeo dele no início, tá aqui o vídeo dele agora, é realmente ele que tá tocando. Pronto. Funciona. Um abraço, Gustavo. E como que as pessoas te acham no Instagram? Isso, no Instagram tá lá Matoca, MATHOCAA, Matoca, @Matoca. Tá lá no Instagram. E acho que a rede que eu tenho é essa, gente. Não tem YouTube? YouTube tem também, Matheus Cavalari. Ok. Só. Matheus com TH. Coloca Matheus Cavalari Cello, vai aparecer isso. Maravilhoso. E se você pudesse indicar uma pessoa para vir a esse podcast? Meu Deus. Conversar conosco, quem você indicaria? Meu Deus. Eu não me preparei para essa pergunta. Quem que eu indicaria? Alguém de cordas. Não necessariamente, pode ser alguém que contribuiria para uma conversa musical. Nossa, cara. Olha, tenho amigos, músicos muito bons que poderiam render uma conversa boa aqui. Eu acho que tem um amigo pianista que adoraria vir, que ele adora conversar e falar de música. Ele chama Leandro Isaac Mota. Ele é muito bom e ele adoraria vir, com certeza. E tem o meu amigo violista, vamos ver se a fama dos violistas melhora, que é o Victor. O Victor Ribeiro, ele também... Victor Ribeiro, ele tá por aqui em São Paulo? Ele tá em Campinas, de vez em quando em São Paulo. Ok, maravilhoso. Hoje é aniversário dele, beijo, Victor. Feliz aniversário. Bem atrasado, porque na verdade hoje na gravação é verdade. É seu aniversário, mas... Inclusive, se você que tá ouvindo a gente, gostou desse bate-papo, tem podcast toda segunda, quarta e sexta, às 10h43. Ele esqueceu, mas eu não. Olha só. Segunda, quarta e sexta, às 10h43. E quem é membro, acontece o quê?
deles serem liberados pra todo mundo. Você Inclusive, ó, esse é um podcast que vai ao ar em algum momento de setembro, certo? A gente tá gravando em agosto, no meio de agosto. Um pouco depois do meio de agosto. Dia 20 hoje, de agosto. Vai sair em setembro. Fiquei sabendo que quem é membro vai ver todos os episódios de setembro ainda em agosto. É isso mesmo? Parece que sim, menino. Rapaz. Meu E não Deus. só isso, a gente vai lançar uma série de coisinhas ali pra violinos. Vamos? Ah, vamos. Vamos? Pequenos exercícios, pequenas dicas. Pequenas dicas É. ou grandes dicas? Grandes dicas de violino. Pequenas dicas, grandes negócios. Tipo isso. Então, ó, se você quer ter acesso antecipado, a gente podia manter isso, hein, equipe? O quê? Quem é membro sempre ter acesso aos episódios do mês seguinte no mês anterior. Vamos terminar de gravar, então. Vamos Tá. Vamos Quantos trabalhar, episódios equipe. a gente tem? Agora, acho que É. 13. 13 episódios que não foram ao ar ainda. É, que são os que estão... 13. Quantos a gente precisa pra ser o mês inteiro? 13 12. vezes 4, 12. Já tem mais de um mês de podcast. É que a ideia são todas as gavetas agora, porque a nossa rotina ela é um pouco... É, não é exatamente gaveta, né? A gente já tá Não. antecedência. É porque nós ainda estamos no dia 20. Ok. Aí agora tem as gavetas. Mas aí gaveta é quando... Geralmente quando grava e não vai ao ar. É só se... Ah, entendi. Ah, mas tem uns que a gente gravou aí. Mentira. É verdade, tem uns que a gente gravou que tá complicado de ao ar, gente. Eita. Bom, então Eu tô brincando. se você tá ouvindo isso, o Matheus está com uma vaquinha, porque ele está indo embora, ele vai nos deixar. Esse mês a gente faz o nosso... Passa lá no meu Instagram. Doe é Mateus com H cavalari.cello gmail.com. gmail.com é o Pix. Isso. É, qualquer quantia é super bem-vinda. Ai, mas eu só tenho R$2. Cara, se todo mundo que tá assistindo R$2. Tá ótimo. Maravilhoso. Não só isso, a gente vai ter um concerto na Sala São Paulo. Então, se você tá ouvindo aí, ó, deixa eu até abrir a agenda aqui. É Em dia... setembro? É, a gente tem dois concertos. Dia 21 e juntos, 22. Né, Matheus? Deixa eu ver Não é aqui. 21 e 22? É 20 e 21 de setembro. 21 e 22 de setembro. Então é a chance de você ir lá dar um abração ao Matheus. Isso. Pegar o Pix ali na hora pra fazer sua doação. Ó. Leva em espécie. Fala, Ótimo. Matheus, tô Maravilhoso. Em euro. Como é que Pode ser reais. Nossa! Inclusive, ó, o concerto vai ser no dia 21 é na Sala São Paulo e no dia 22 é no Teatro Cultura Artística. Ambos às 11 da manhã. Ambos às 11 da manhã. Maravilhoso. Se você gostou desse episódio, deixa o seu joinha. Deixa nos comentários o que você mais gostou, o que você quer compartilhar. 5 estrelas no Spotify. Um abração e até mais. Tchau. Tchau.